Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aí o item 4, o último, dimensão antropológica da iniciação cristã. Entendemos essa dimensão antropológica a parte que o homem põe nesse itinerário, quer se trata de adultos, quer de crianças. Concretamente é preciso analisar o lugar que corresponde à fé na compreensão desse sacramento, que são chamados, por tradição bem antiga, os sacramentos da fé. Desde o início é preciso levar em conta a relação entre fé e o sacramento é múltipla. Como afirma Villette, não há somente um problema da relação fé-sacramento. Existem muitos problemas distintos, ainda que mais ou menos relacionados entre si. As incidências recíprocas da fé e dos sacramentos podem ser percebidas em níveis distintos, de acordo com o sentido que se usa a palavra fé. De um lado, a fé pessoal do sujeito, do ministro, fé coletiva da igreja, fé dogmática, fé confiança, fé entendida como sentido objetivo. E de outro, o nível qual se busca a incidência da fé sobre o sacramento, a existência mesma do sacramento ou só de sua eficácia de graça e de graça para o sujeito. Então, se é uma questão de eficácia, de frutuosidade, como nós falamos, ou de validade sacramental, né? O sacramento se torna nulo pela falta da fé. Então, batismo, confirmação, sacramentos da fé. A expressão referida, em princípio, explicitamente ao batismo, pode ser de diferentes sentidos. Logo, de início, é preciso lembrar que na Escritura, especialmente nos Atos dos Apóstolos, a relação entre fé e batismo é constante. O primeiro sentido da expressão sacramento da fé pode ser objetivo, isto é, de conteúdo. O mistério da fé, o mistério pascal. Batismo e confirmação seriam sacramentos da fé, porque são o símbolo eficaz da incorporação do homem ao mistério de Cristo, representado ritualmente. Flemington fala do batismo como encarnação do querigma, e fórmula essa que próxima do sacramento da fé. Então, o segundo sentido da expressão é eclesiológico. O batismo é um sacramento da fé porque, mediante ele, o homem se integra à comunidade de fé. Então, fides qua, quer dizer, essa fé pessoal, mas ao mesmo tempo, em primeiro lugar, é o patrimônio da fé. Fé no sentido, lembrar lá da etimologia do hebraico, né? O emet, né? Que fé, verdade, fidelidade é a mesma coisa. Né? Então, essa fé, eu ser fiel a Deus, ou a própria fidelidade de Deus, seria a mesma palavra. A própria verdade seria emet. Né? Então, é aderir, é entrar na fé, entrar nessa verdade que Deus é, ou a minha parte nesse processo em que eu verdadeiramente me dou neste sacramento, nessa entrega minha, como está aí no próximo. Enquanto são profissões da fé da igreja, eu entro nessa fé da igreja. A tradição e o ritual atual acentuaram esse sentido do batismo como sacramento da fé da igreja, quando explicaram que o batismo é celebrado na fé da igreja e não na dos pais, dos padrinhos, nem da do sujeito. Então, lembrar mais uma vez o que nós falamos na última aula. É esta a base para falar que uma criança abortada, ela encontra um caminho de misericórdia. Porque se a mãe a rejeitou, porque pai, mãe, padrinho e madrinha estão lá representando, eles não são a fé da igreja, tá? Então eles estão como representantes dessa fé e educar a criança na fé, aquela coisa toda. Mas a mãe que aborta, a criança, pelo desejo universal de salvação de Deus e por esta fé da igreja, então aí ela é salva, ela encontra esse caminho de misericórdia. Terceiro sentido, finalmente, refere-se à expressão da fé do sujeito. Então, o batismo é, ou pode ser também, o sacramento da fé do sujeito que o recebe, quando se trata de alguém capaz de fazer um ato pessoal nesse sentido. Então, o sacramento viabiliza também
a fé sacramental da pessoa que o recebe. Essa fé pessoal é uma adesão do espírito, de coração da palavra, a palavra de Deus transmitida pela igreja. É um ato voluntário de participação na fé na igreja fundada por Cristo. É uma fé atuada e formada pela caridade, ou pelo menos, conforme Gálatas 5, né? Ou pelo menos acompanhada pela penitência ou esperança. Então essa terceira dimensão é aquela fé pessoal, aquela fé da pessoa. Aqui no mundo protestante muitas vezes se valoriza somente esse terceiro, né? Em que o sacramento ele se torna expressão dessa fé pessoal, dessa adesão individual a Cristo, o que não é o nosso caso. Essa fé pessoal é, por sua vez, uma disposição para a recepção da ação divina, e enquanto participação da fé da igreja, porque ninguém tem fé porque aprendeu sozinho. Então, o que eu vos transmiti é aquilo que eu recebi, quer dizer, então, na medida em que a nossa fé pessoal é participação na fé da igreja, e a fé da igreja na nossa fé pessoal. Então, isso não tem para o mundo católico como separar. Gratuidade de Deus. Os textos bíblicos são concordes em utilizar o passivo para indicar a relação do sujeito com o batismo. Ninguém se batiza a si mesmo, mas é batizado. Também o dom do Espírito nunca é apresentado como termo de conquista, mas como recepção. Essa gratuidade absoluta, seja qual for a situação do homem, não se pode dizer que o adulto recebe a justificação menos gratuitamente do que a criança. Porque nós estamos no mundo da graça aqui, tudo é graça nesse ponto, e o homem, ele só pode apresentar a Deus a sua fraqueza, a sua miséria, a sua limitação. Também a fé é um dom gratuito de Deus, que o homem recebe e ao qual abre sob o impulso do Espírito Santo. Então, mesmo o primeiro movimento de conversão, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, esse primeiro movimento de conversão já é ação do Espírito Santo. Então, vamos pegar lá de novo, Atos 10, no caso de Cornélio, aquele primeiro movimento, quando Pedro vê que eles são batizados no Espírito, que há o falar em línguas, então esse movimento de Deus neles já mostra que eles são capazes para serem batizados. Nesse contexto de gratuidade é preciso considerar a situação e a importância do sujeito. A importância, por outro lado, decisiva, já que sem fé é impossível agradar a Deus, e o fundamento é a raiz de toda justificação. Fé do sujeito e sacramento da fé são, pois, dois elementos que permitem a realidade da justificação do homem. Contudo, quando dizemos fé do sujeito, não devemos entender uma realidade unívoca. O sujeito que segue o itinerário da iniciação cristã passa por fases distintas de fé pessoal e até mesmo o cristão, em sua existência como fiel, vive sua fé pessoal em diferentes perspectivas. Uma trilogia fácil pode servir como pauta para esse processo: fé conversão, fé iluminação e fé comunhão. Então, primeiro, fé conversão. Então aqui são estágios, né? Se refere à resposta ao querigma, né? Aquilo que está em Atos 2. Então, eu vejo a fé da igreja, eu vejo a fé dada por Deus a outro, eu vejo outros baseados, então vem esse movimento, também dado pelo Espírito, para eu me voltar. Então, a fé e conversão iniciais, com as quais o homem se sente afastado do pecado e inclinado para o mistério do amor de Deus. Então, olha lá o discurso de Pedro, tá? Então, esse Jesus que vós crucificaste, o que nós devemos fazer? Porque ficaram compungidos, aí serem batizados, tá? A íntima conhecimento do mistério de Cristo e a vida cristã, que é a tarefa da finalidade do catecumenato. A fé, comunhão, finalmente entende-se como a fides formata, ou seja, a fé com a esperança e a caridade, recebidas a mesma justificação por Jesus Cristo, na qual se insere com os dons infusos. Se a fé não nos une perfeitamente a Cristo, nem faz um membro vivo de seu corpo. Esta é a fé que, segundo a tradição dos apóstolos, pede aos catecúmenos a igreja antes do batismo. Quer dizer, essa
essa vontade de adesão ao mistério. Tá? Mesmo durante a vida de um cristão, percebemos a presença dessa trilogia, mas o processo como tal é menos inteligível no batismo de criança. Como podemos falar de fé, conversão e fé e iluminação? Com efeito, esses aspectos não são visíveis nas crianças, e contudo não podemos aceitar que não existe a fé na justificação das crianças. Esse é o tema constante da reflexão teológica desde os tempos patrísticos. Santo Agostinho, especialmente na carta 98 a Bonifácio, e Santo Tomás depois formularam claramente: é a Igreja, com a sua fé, que conduz a criança e no sacramento a faz fiel. Embora a criança ainda não tenha a fé que resida na vontade dos crentes, o que faz dela um fiel é o sacramento da fé. Da mesma forma que se responde que crê, assim também será chamada fiel, não porque dê um assentimento espiritual à realidade, mas porque participa do sacramento dessa mesma realidade. Quando o homem começar a estar consciente, não deverá fazer-se batizar de novo. Então, isso já lá no século V já era claro isso, né? Coisa que os protestantes hoje não aceitam, né? Mas deverá compreender o sacramento e se unirá à verdade aderindo pelo consentimento de sua vontade. Então, o que é a santidade? A santidade é a nossa vontade unida à graça, unida à fé. Quando é adulto, há esse movimento do espírito, porque pensar que o adulto por si escolhe seria algo que falar que a carne escolheria. Não, já é um movimento do espírito para isso. O que acontece com a criança? Ela já está imersa nessa graça. O que vai ser a vida dela? A vida dela vai ser unir a vontade dela à vontade do sacramento da fé, na qual ela já está imersa. Por isso toda a dimensão da catequese. A catequese nada mais é do que fazer essa graça cada vez mais enraizar-se no coração dessas crianças. Tá? Na doutrina da fé, aí o fato de que as crianças ainda não possam professar pessoalmente a fé não impede que a igreja lhes confira esse sacramento, porque na realidade as batiza em sua fé, na fé da igreja. Esse ponto doutrinal foi claramente fixado por Santo Agostinho, como nós vimos lá em cima. Santo Tomás de Aquino: a criança que é batizada não crê por si mesma, por um ato pessoal, mas por meio de outros, pela fé da igreja que se comunica. Então, aí vai se repetindo, né? Ela realiza o batizado da iluminação interior, a liturgia bizantina chama de sacramento da iluminação, e etc. Então, esses três degraus, né? Então, primeiro a fé conversão, pela qual eu me volto para Deus. A fé iluminação, então, é deixar verdadeiramente a verdade que é êmite também iluminar a minha êmite, a minha fé, tá? Então, e em terceiro lugar, a fé como comunhão, quer dizer, a comunhão plena com o mistério, que aí é a própria santidade, tá? Mas o batismo das crianças levanta outro problema. Na área protestantismo, que eu já falei, surgiu já nos anos 40 a postura de antibatismo das crianças de Calbart. A motivação provinha de uma crise da igreja multitudinária que batizava as crianças, diante de uma igreja de crentes que só batizava os decididos. Os fundamentos de Barth eram inaceitáveis para a doutrina católica, já que representavam retorno às teses duras do sacramento com pregação e expressão. Contudo, a pastoral católica percebeu a influência dessas abordagens e levantou-se um pouco por toda parte o problema da oportunidade de continuar batizando crianças. A motivação não era, em princípio, a dúvida sobre a autenticidade do batismo de crianças, mas sobre a conveniência ou não de batizar no contexto da descristianização da sociedade. A resposta foi: a igreja, embora consciente da eficácia de sua fé,
que age no batismo das crianças e da validade do sacramento que ela lhes confere, reconhece limites à sua praxis, já que, excetuando no caso de perigo de morte, ela não aceita dar o sacramento sem o consentimento dos pais. E a garantia seria que a criança batizada receberá a educação católica. A Igreja, com efeito, se preocupa tanto com os direitos naturais dos pais, como as exigências do desenvolvimento da fé da criança. Então, a pastoral do batismo das crianças projeta-se, consequentemente, para uma pastoral de educação da fé e na comunidade cristã. Pode-se afirmar que seu objetivo é, segundo a trilogia da fé pessoal, antes explicada, a fé conversão e a fé iluminação. Ou, em outras palavras, é a pastoral que persegue a plena frutuosidade, novamente falando disso, do sacramento recebido, ou a reciprocidade do sujeito para a gratuidade de Deus. Então, o processo continua, o batismo de crianças é válido. Qual que vai ser a posição da Igreja? Vai ser esse processo de trabalhar a frutuosidade sacramental através da ação pastoral. É daqui outra raiz que nós voltamos daquele assunto lá atrás, da separação do crisma, da primeira comunhão e do batismo. É exatamente essa palavra-chave chamada gratuidade. Tá? Nesse contexto é preciso sublinhar os valores e as limitações de uma pastoral da confirmação, que acentue esse elemento de fé pessoal com conversão, iluminação e reciprocidade. O valor está em acentuar esses aspectos e em procurar fomentá-los e educá-los. A limitação pode vir do fato de dar a esse sacramento uma perspectiva antropológica deformada, por ser extrapolada. Se o sacramento da confirmação se convertesse exclusivamente no ato pelo qual o batizado reafirma pessoalmente a fé, seu batismo teria esvaziado o sacramento de sua realidade fundamental. Qual é a realidade do crisma? A ação de Cristo completa, confirma, leva à perfeição a inserção do batizado na sua pessoa, comunicando o Espírito. Mas, se o sacramento da confirmação se converte no momento de expressão sacramental da fé subjetiva, aquilo que nós já falamos lá atrás, a pessoa vai confirmar o seu batismo, que é um absurdo. Se converte no momento de expressão sacramental de uma fé subjetiva necessária, do dom cristológico e pneumatológico gratuitamente recebido, então se está levando o sacramento à sua plenitude e perfeição total, que seria a frutuosidade plena, que é o objetivo da catequese crisma. E a fé sacramental da Igreja chega à sua encarnação requerida. Então a razão é, qual a razão para ter 12 anos, 14 anos para o crisma? Frutuosidade sacramental. Tá? Não é falar que a pessoa vai confirmar, mas não, na medida que ela vai estar aberta a esta frutuosidade sacramental e vai estar sendo preparada para essa frutuosidade. Então vamos lá agora para algumas pistas pastorais, tá? Para que a gente possa pensar. Então, diversidade das histórias da iniciação. Sabemos que no Novo Testamento não oferece um modelo institucionalizado explícito de iniciação, embora que seus dados fragmentários se possa deduzir que por sua iniciação se entende a passagem do homem velho para o homem novo. Expressa também nas seguintes sequências: pregação e anúncio do querigma, acolhida pela conversão e pela fé, batismo na água e do Espírito, participação no acontecimento pentecostal pela imposição das mãos, participação na oração e na fração do pão, e integração na vida comunitária. Então, todas essas passagens que estão aí, vem esse itinerário. Esse itinerário básico é o itinerário que nós vivemos hoje. Tá? Então, a fé é pregada, a fé é acolhida, acontece o processo interior de conversão, de adesão, de querer aderir, tá? A pessoa é batizada, participa na morte e ressurreição de Cristo, depois participa na efusão do Espírito para ser testemunha, e a fração do pão com a integração na vida comunitária, porque é a integração na própria igreja. Dos padres da igreja primitiva, pode deduzir que fazer-se cristão implica num processo de iniciação, o catecumenato, sempre que se trata de adulto, e ter acolhido a palavra, ter crido
e ter mudado de vida, né? Conversão. Tá? No século IV, produz-se em dois fenômenos uma diversificação da tradição oriental e ocidental e a separação dos ritos batismais. Batismo de criança de um lado e confirmação de outro. Isso é devido às seguintes causas: conversão em massa de muitos pagãos, generalização do batismo de criança, multiplicação das comunidades rurais, impossibilidade física de presidir a iniciação pascal em diversos lugares ao mesmo tempo, insistência na reserva, e aí a chave, da confirmação junto do bispo, novas necessidades pastorais. Então, a reserva da confirmação para o bispo, conforme vai crescendo o mundo, numa explosão de número infinita, o que acontece? É impossível se ter tantos bispos para fazer o sacramento. Então começa, essa é a razão principal, da separação do crisma do batismo, né? E isso daí vai ter aquela consequência de um bispo chegava a cada 5 anos isso até um pouco antes do concílio, chegava a cada 5 anos numa paróquia para visita pastoral e aí crismava todo mundo, né? Então começou aqui no século IV, tá? Durante a Idade Média, busca-se a teologia, um ritual para a confirmação, que aos poucos parece separada do Ordo Sabbat Sancti. Na Reforma e no Concílio, dão-se nova abordagem diante da negação sacramental, redução catequético-fiducial dos protestantes. Trento afirma a sacramentalidade autônoma da confirmação e sua necessária renovação catequética pastoral. Então já está tudo determinado aí. A partir, isso segue até hoje, né? A partir desses dados, pode-se dizer que foram 3 as estruturas iniciatórias. Primeira estrutura didática unitária, a que predomina durante os 4 primeiros séculos e que permanece na Igreja Oriental, que é dar os 3 sacramentos no início. A estrutura pastoral diferenciada que começa a se impor no Ocidente a partir do século V, essa separação também por causa do grande número de pessoas. Estrutura vital desordenada, pode-se chamar assim, a estrutura que se impõe principalmente por São Pio X, e que leva a colocar quase institucionalmente a primeira comunhão antes da confirmação. Porque desordenada não é que é uma desordem, é que quebra a ordem. A ordem seria a Eucaristia no final, que é a integração plena da comunidade. Tá? Número 2 é a unidade e pastoral, a iniciação cristã. É por todos sabidos que o Vaticano II se propõe a defender com realismo a conexão da unidade dos 3 sacramentos. Tá? No próximo aí, é justamente por essa razão que o ritual da confirmação, mesmo mantendo a ordem clássica, como a mais normal, fala da possibilidade de adiamento da mesma para uma idade mais avançada. Se refere às crianças, na Igreja Latina a confirmação costuma ser adiada até a volta dos 7 anos. Não obstante, se existirem razões pastorais, especialmente se quiser inculcar com mais força nos fiéis a plena adesão a Cristo Senhor, a necessidade é testemunho dele, as conferências episcopais, aqui é a razão, podem determinar uma idade mais idônea, de modo que o sacramento seja conferido numa idade mais madura, depois de uma instrução conveniente. Então, qual é a razão para postergar o crisma? A razão é pastoral, em vista da frutuosidade sacramental, que tem por objetivo inculcar com mais força a plena adesão a Cristo Senhor. Esta é a razão, tá? Esta é a razão, tá? No final do item, o Vaticano II e a Igreja atuam e voltam a enfrentar o tema iniciação com um conflito entre a teoria e a praxis, entre a afirmação do ideal e exigências da realidade concreta. Esse conflito, além de ter uma raiz no sistema de iniciação, não revisto a fundo, como no caso do batismo de crianças, está a exigir um reexame mais coerente que leve a exprimir na celebração e na vida
aquilo que se afirma como ideal consequente de concepção, a unidade da iniciação cristã. É evidente que a iniciação cristã levanta o problema no campo ecumênico com a Igreja Oriental, que defende a unidade sacramental, com os protestantes que negam a sacramentalidade da confirmação. Para uns, não só é princípio lá no final, como a compreensão de seu sentido teológico, mas também um princípio obrigatório para a sua verdade e identidade, seguir determinada ordem cronológica na praxis, de modo que a confirmação deva ser necessariamente celebrada depois do batismo e antes da Eucaristia. Numa breve avaliação dessas posturas, pode-se afirmar o seguinte: primeiro, os primeiros levam em conta que o problema é ecumênico com os orientais. Os segundos querem levar em conta o diálogo com os orientais, mas sem desconhecer o diálogo com os protestantes. Qual que é a posição hoje? Continua da mesma forma, tá? Então, por mais que se fale da necessidade sacramental, etc., com os protestantes é impossível, porque aí falar que o sacramento do crisma não é sacramento. E isso daí já é impossível, porque é dogma. Com relação aos orientais, a primazia da frutuosidade sacramental e da pastoral ainda continua, né? Então, apesar de todos esses anos pós-conciliares, a situação fica da mesma forma. Letra A, lá no quarto ponto: se por uma iniciação cristã se entende administrar alguns ritos sacramentais, pelos quais o sujeito é ontologicamente agraciado e transformado, iniciando-se nele um processo de divinização, que depois chegará a desenvolver-se pela força da graça de Deus, da resposta do homem, então o mais indicado é celebrar juntos os 3 sacramentos. Mas, se por iniciação cristã se entende a imersão e participação no mistério pascal, pelos símbolos e ritos sacramentais, na mediação da comunidade eclesial e com a resposta da fé pessoal. Repara que o que está diferente do primeiro ínter é a resposta da fé pessoal, que se torna possível o desenvolvimento pleno da graça transformada. Tradução: a frutuosidade sacramental. Então, vai ver a iniciação não só de forma objetiva, que é a inserção no mistério pascal, mas de forma objetiva e subjetiva. Vamos levar em conta também a pessoa que quer aí aderir. Então, também não é ver só da forma subjetiva como no mundo protestante, por exemplo. Então, a pessoa somente quando ela está apta, ela vai ser batizada. Não. Então, o que acontece? Mistura as duas posições, tá? Letra B aí, o problema é a iniciação total. A iniciação total é composta por todos os elementos que integram a mesma, que quer dizer que cada um desses elementos deve ser considerado como uma parte de um todo, em referência e conexão interna e externa com a totalidade. Assim entendeu a Igreja primitiva, que longe de apresentar os diversos elementos como partes isoladas e autárquicas, os entendeu como partes de um todo e de ordem em ordem de um objetivo comum. Mas, uma vez rompido o sistema iniciatório generalizado do batismo de criança, deu-se uma confusão de planos não benéficos. Chegou-se a considerar que o fazer cristão fosse apenas uma ação ritual do batismo. Então, aí é aquela coisa do sacramentalismo. Então, por isso a necessidade do pastoral. Letra C. Aí vem o drama do lugar da confirmação. A confirmação foi durante séculos um sacramento esquecido e marginalizado. Hoje é o sacramento renovado, no qual se opõe não poucas esperanças, no qual aparece uma nova imagem de igreja. Muitas são as razões que motivam esse fenômeno, muitas as formas de manifestá-lo. Em conjunto, pode-se dizer que, na Europa, a renovação se dá segundo a orientação fundamental, o adiamento, como aqui no Brasil, da confirmação para uma idade mais madura, consciente e responsável, incremento da catequese proposta de uma catecumenato para aqueles que desejam confirmar-se, maior conexão com o batismo, na perspectiva da perfeição necessária,
pelo compromisso da iniciação da fé, inserção na comunidade e testemunho no mundo, e valorização prioritária da preparação e da qualidade dos confirmandos, tá? Então, vamos lá no quinto item, aí a gente fecha. Batismo da criança, começo legítimo necessário de iniciação, desde que deem condições necessárias. São necessários alguns critérios de discernimento sobre a possibilidade da forma e segundo as disposições dos pais e as garantias da comunidade para o desenvolvimento de todos os elementos posteriores. Não se deve esquecer que a igreja fala de batismo de criança, mas batismo que se adia para o momento posterior. Então é aquela coisa da educação da fé, por isso a preparação prévia que está no direito canônico, que aí vai se dar através dos chamados cursos de batismo, que nada mais é do que preparar a frutuosidade sacramental daquela criança pela preparação dos pais, mesmo que for o mínimo aí se faz. Então é ver se aquela pessoa é capaz de educar aquela criança na fé. Isso, se ela é amasiada ou não me interessa, mas que ela tenha capacidade para iniciar aquela criança, para educar aquela criança na fé. Outro ponto, a catequese de educação permanente da fé na igreja, que se dá nos primeiros anos da infância por meio da família e se acentua na comunidade com a preparação para a Eucaristia. Continua ao longo do processo histórico, processo iniciatório. Essa educação refere-se não só à palavra, mas também ao próprio testemunho dos símbolos, à linguagem. Não deixe espaços vazios, pois em todas as etapas apresenta ofertas adequadas à situação e à idade. Então, o que é a catequese de primeira Eucaristia? Não é só uma catequese em função, mas é também relacionada com o batismo. Então, eu vou trazer aquela vocação batismal e vou preparar essa criança para entrar na comunhão, na primeira comunhão. A primeira Eucaristia, que é celebrada entre 7 e 9 anos, que é o nosso caso aqui também, é considerada como o primeiro momento especialmente significante da iniciação eucarística, mas não como momento culminante de toda a iniciação, que vai ter o crisma. Está orientada para a participação plena na Eucaristia e na comunhão adulta, que se significará com a possibilidade de desempenho de diversos serviços e ministérios litúrgicos por parte dos já confirmados. Por isso a dimensão de exercício pastoral que se dá à catequese de crisma, tá? Processo catecumenal ou catecumenato, que pode ter lugar de modo mais próprio quando se chega à adolescência, que é a catequese de crisma. Deve ser adaptado em duração, conteúdos e ritos à capacidade dos indivíduos. Por isso também entra a catequese de adulto. Então, catequese de adulto, aquele que tem mais, no caso aqui, de 14 anos. Então, vai ter uma preparação própria e adaptada de acordo aí com a pessoa. A confirmação deve ser considerada não como todo, mas como momento sacramental dentro do processo de iniciação. Então, o que deveria ser? Sempre vincular cada sacramento com os outros dois. Tá? Então, aquilo que nós já falamos aqui só está condensando isso. Referido ao batismo e Eucaristia, sobre o fundo do processo catecumenal. Não se pode considerar nem como sacramento da juventude, nem como sacramento do apostolado, nem como meio instrumentalizado da oferta juvenil, mas como um sacramento de e para a ação, a iniciação cristã. Tá? Então, se não começa a falar que a pessoa é que confirma, a pessoa está madura para. Claro que tudo isso é necessário, mas isso não pode tirar o caráter perfectivo do sacramento do crisma. Tá? A ênfase deve ser na graça e não tanto na pessoa. A Eucaristia na comunidade adulta é aquela que, de um modo significante, começa a ser celebrada depois da confirmação e que se exprime melhor na incorporação plena à comunidade, a participação nas suas tarefas de missão, sobretudo no desempenho que os confirmandos podem fazer dos seus diversos serviços e ministérios litúrgicos, que é a dimensão pastoral pós-confirmação. Né?
A Eucaristia é, então, o ministério de Cristo e o mistério da Igreja, ao qual chegaram a incorporar-se em plenitude os confirmados. Então, a mistagogia desse sacramento, ao chegar a esse cume, é fazer com que a pessoa seja igreja e ela possa viver plenamente este sacramento. Tá? Então, aí, qual que é a chave? A chave é fazer um sacramento vinculado com o outro, dando, mesmo espaçado no tempo por causa dessa ação pastoral, em vista da frutuosidade, um sacramento se referencia ao outro para mostrar a unicidade da iniciação cristã. E essa formação tem que apontar para quê? Para a inserção plena da pessoa na vida da igreja. Tá? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.